Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Greta Thunberg e o verdadeiro ambientalismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, a Greta Thunberg é uma ativista, né? Uma jovem liderança que ganhou fama mundial conduzindo greves em defesa do clima, né? Contra as mudanças climáticas, contra a degradação do meio ambiente. Uma pessoa de apenas 22 anos e que, quando ela explodiu, ela era queridinha da grande mídia, né? Aqui no Brasil, teve algumas pessoas que até desconfiavam, né? Falavam mal da Greta, diziam que ela era um instrumento dos países centrais do capitalismo para colocar a pauta ambiental e atrapalhar políticas industriais e desenvolvimento dos países dependentes e periféricos. Eu lembro que, à época, eu via a fama, a visibilidade da Greta, mas não dei muita atenção no sentido de não procurei formar um juízo. E isso porque, veja, para mim é muito claro nesses anos de militância como sempre tem, volta e meia, alguns fenômenos que explodem, né? Algumas figuras que ganham repentinamente fama mundial e depois, por uma série de questões, desaparecem. Então, no caso da Greta, eu esperei para ver, né? Vamos ver quanto tempo vai durar a repercussão global da Greta e tal, para depois ir atrás, estudar, pesquisar, formar um juízo. Só que aí, com o tempo, você foi vendo que a Greta foi desaparecendo da grande mídia. E não desaparecendo porque ela passou o ciclo de fama. A Greta foi desaparecendo da grande mídia, né? Da mídia mainstream, ela passou de ser queridinha, inclusive de fóruns internacionais, por um motivo bem simples e objetivo. A Greta, ela aparece com uma figura muito focada na denúncia das mudanças climáticas, muito focada na denúncia da degradação ambiental, da destruição ecológica do mundo, mas ela vai para as causas disso, né? Ela não fica só numa denúncia abstrata de que está crescendo desmatamento, está crescendo derretimento das calotas polares, está aumentando a temperatura, está tendo cada vez mais fenômenos climáticos extremos. A Greta, ela vai para as causas disso. E indo para as causas disso, ela chegou no capitalismo. A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando como o capitalismo é necessariamente um regime de produção, né? Um modo de produção destruidor do meio ambiente, dado que, na dinâmica do modo de produção capitalista, a única coisa que importa é o lucro. Então, assim, não existe planejamento para o uso racional e menos destrutivo ou possível de recursos naturais, né? O que existe é a busca do lucro. Então, se for lucrativo sair desmatando tudo para produzir soja, isso vai acontecer. Ou, pelo menos, né, as classes dominantes beneficiadas com isso vão lutar para isso acontecer. Mas, Jones, e a água, e a fauna, a flora, a biodiversidade e o solo que se exploda? Na lógica capitalista, se é lucrativo acabar com o cerrado brasileiro para plantar soja, eles vão tentar fazê-lo. Na lógica capitalista, se é lucrativo. E eu só estou dando exemplos do Brasil, viu? Na lógica capitalista, se é lucrativo sair consumindo em massa recursos hídricos de um país para plantar eucalipto, né, e exportar celulose, isso vai ser feito. Na lógica capitalista, se é lucrativo encher as plantações de agrotóxicos, contaminando solos, contaminando água, contaminando pessoas e por aí vai, isso vai acontecer, né? Tem até um vídeo no canal, Capitalismo, Destruição Ambiental e a Lógica do Desastre. É um vídeo que eu gravei há um ano atrás, subi para o canal, coloque ele na tela, Maxwell, por favor, que eu acho que é um vídeo que explica muito bem o que é a essência da dinâmica do modo de produção capitalista. A irracionalidade do capitalismo está em buscar o lucro acima de tudo, não importa as consequências, inclusive os economistas liberais, eles têm um conceito que na verdade é uma safadeza, né, que é a chamada de externalidade, que é uma forma de desresponsabilizar a dinâmica de produção capitalista pelas suas consequências. Então, o que é, por exemplo, no caso da produção de soja, que sai desmatando tudo para plantar soja e estabelecer um plantation, né, uma monocultura?
Isso vai provocar mudanças, alterações no regime de chuvas, por exemplo, porque vai desmatar o espaço, vai tornar ele mais seco e por aí vai. Isso é uma externalidade, né? Inclusive, no cálculo contábil da produção capitalista de custos e lucros, essas chamadas externalidades não contam. Então, isso aí fica aí para o Estado ver, fica para a população ver, meio que, com perdão do palavrão, foda-se, né? Então, na lógica do capitalismo, não tem como preservar o meio ambiente. Vamos lá? A Greta chega nessa conclusão, a Greta cada vez mais radicaliza o seu discurso, ela cada vez mais percebe o papel da lógica capitalista, das grandes corporações capitalistas no desastre ambiental em curso no mundo, né? E na emergência climática. E a Greta dá um salto a mais. E assim, presta atenção aqui. Essa jovem, eu não sei qual é o ciclo social dela, seus amigos, como é que ela chegou a isso, mas ela fez um negócio que é muito raro, considerando que é uma pessoa que vive no centro do sistema capitalista, né? Que vive na Europa. Veja, ela não só chega à conclusão fundamental de que a causa do desastre climático em curso no mundo é o capitalismo, como ela percebe a dimensão imperialista do sistema capitalista global. Veja, esse ponto é fundamental. Na Europa Ocidental, mesmo os pensadores críticos, mesmo os pensadores e pensadoras marxistas, não é tão fácil chegar à conclusão teórica e política da importância de pensar o imperialismo e o neocolonialismo como elemento estruturante do mundo, né? O que você mais tem é pensador, inclusive marxista, pensador anarquista, que na hora de pensar a luta dos povos explorados e oprimidos pelo mundo inteiro, o pensamento crítico dá uma falha, né? Recentemente, durante a pandemia, a gente viu dois grandes nomes muito famosos do pensamento crítico europeu, como o Slavoj Žižek e o Giorgio Agamben, e, meu amigo, assim, assumiram um discurso abertamente eurocêntrico, abertamente orientalista e abertamente eurocentrado, né? Vamos defender a Europa da China, do autoritarismo chinês, porque a liberdade europeia está ameaçada e por aí vai. Habermas fez a mesma coisa, inclusive, o Juncker Habermas. Então, a Greta, ela chega num patamar de pensamento crítico muito importante. Ela compreende a conexão fundamental entre luta ambiental com a luta anticapitalista, com a defesa de um novo modo de produção. Eu não sei se a Greta chama de socialismo, né? Mas para a gente que é marxista-leninista, a gente é isso, a gente quer construir o socialismo. Com superação do modo de produção capitalista e conectado com a luta anti-imperialista. Então, assim, fantástico. E é muito bom ver essa transformação em uma pessoa que a mídia incensou, né? Que a mídia do mundo inteiro quis transformar num ícone, porque, veja, existe um mercado capitalista que vende a possibilidade de um consumo ético, né? Então, assim, você tem mercado de crédito de carbono, você tem lojas de grife que vendem roupas supostamente com produção mais ecológica, você tem uma rede de produção e comercialização de orgânicos que são mais caros para pessoas de classe média que têm capacidade de renda maior consumir. Existe toda uma lógica de uma propaganda ambientalmente responsável que vai criar um padrão de consumo ambientalmente responsável e que dá muito lucro, né? Dá um lucro bilionário, tanto no Brasil como no mundo. Então, para esses setores capitalistas, porque é disso que a gente está falando, seria muito bom que circulasse cada vez mais, a partir de um ícone mundial como a Greta, um discurso difusamente ambiental, difusamente preocupado com o meio ambiente, difusamente preocupado com as mudanças climáticas. Só que esse discurso ele não pode nunca, né, ir para a raiz do problema, que é o capitalismo e que é a divisão imperialista do mundo. E aí a Greta, chegando nesse patamar de reflexão, ela também se coloca uma tarefa de ser uma lutadora em defesa do povo palestino, de maneira fantástica, participou de várias ações, de vários protestos, é uma figura fundamental na visibilidade e a luta do povo palestino, compreendeu de maneira muito rápida como hoje
o genocídio praticado pelo imperialismo sionista contra o povo palestino é a principal marca do mundo do que é a luta anticolonial, né? A luta do povo palestino é o símbolo maior do século XXI, de luta anticolonial, de luta anti-imperialista, perfeito? Então a Greta dedica um apoio fundamental à causa do povo palestino, e neste momento está ela num navio junto com o nosso querido camarada Tiago Ávila, tentando furar o bloqueio de Israel, entregar mantimentos ao povo palestino. Saiu uma matéria no G1 do Distrito Federal que mostra o Tiago Ávila na embarcação com mais 12 voluntários, e tem a foto, né, do Tiago e da Greta Thunberg no barquinho, na flotinha ali da Liberdade, indo tentar furar o bloqueio e levar mantimentos, levar ajuda, levar comida e água para o povo palestino. O Maxwell está colocando aí a foto na tela, e aí alguém pode pensar assim, mas Jones, peraí Jones, o que é que tem a ver a luta do povo palestino, a luta contra o sionismo, a luta contra o genocídio do povo palestino com a questão ambiental? Meu irmão, minha irmã em Cristo, tem tudo a ver. Eu vou aqui apresentar para vocês uma reflexão clássica de um pernambucano, que é um pernambucano que todo brasileiro e brasileira deveria ler, né? Ele é muito conhecido das novas gerações graças ao trabalho de Chico Sainz e Nação Zumbi. E fala assim numa música: "O Josué eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça." Sabe? Josué de Castro, um dos nossos maiores geógrafos e pensadores, um pernambucano genial, um homem que poderia ter sido ministro da Agricultura no Brasil, e não foi por causa da pressão da burguesia, e depois, com o golpe empresarial militar de 64, foi obrigado a sair do Brasil. Josué de Castro, presta atenção, gente, nos anos 70, atenção, nos anos 70, Josué de Castro deu uma conferência, né, para a Unesco, com o título Subdesenvolvimento, causa primária da poluição, né? Isso foi em março de 73, foi reproduzido pela revista Correio da Unesco, né, ano 1, número 3. E aí veja, 73 ainda se falava os termos poluição, né? Poluição, não tinha esse debate sobre mudanças climáticas, sobre colapso ambiental e por aí vai. Mas Josué, ele acerta no alvo, 73, mais de 50 anos atrás, sobre como a gente precisa politizar o debate sobre a questão ambiental. O texto é curto, o texto é fácil de ler, presta atenção, o texto é fácil de ler. Foi publicado pelo Traduagino, do querido camarada Andrei. O texto está aparecendo aí na tela para vocês. Gente, leiam, assim. Leiam, inclusive você aí que é de escola, sindicato, movimentos, pense num texto bom para fazer formação política, para fazer debate, para fazer grupo de leitura sobre questão ambiental numa perspectiva crítica. Esse textinho, nosso amigo Josué de Castro, claro que precisa de atualizações, precisa considerar as descobertas que a gente teve nas últimas décadas e tal, mas assim, enquanto ideia de base, é um texto fantástico. Aí eu vou ler aqui para vocês 2 trechinhos para vocês entenderem qual é a relação direta entre luta anti-imperialista e anticolonial e questão ambiental numa reflexão clássica, né? Vamos lá, começando com José de Castro. Ele diz o seguinte: o subdesenvolvimento não é, como muitos pensam equivocadamente, insuficiência ou ausência de desenvolvimento. O subdesenvolvimento é um produto ou um subproduto do desenvolvimento, uma derivação inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial, que continua se exercendo sobre diversas regiões do planeta. Há os que afirmam convictos que a problemática do meio nos países subdesenvolvidos é diferente da dos países ricos e industrializados. Assim, disse que nas regiões subdesenvolvidas não existe preocupação com aspectos qualitativos da vida, mas apenas com a possibilidade de sobreviver, isto é, com a luta contra a fome, contra as epidemias e contra a ignorância generalizada. Esta posição esquece que estes são apenas sintomas de uma grave doença social, o subdesenvolvimento como produto do desenvolvimento. Os países subdesenvolvidos que lutam pela sobrevivência devem se preocupar com os problemas do meio e desenvolvimento em escala mundial, para se defenderem das agressões que seu próprio meio sofre há séculos por parte das metrópoles colonialistas.
destruidoras das condições humanas nas áreas subdesenvolvidas. E um pouco mais abaixo, o José de Castro diz: a fome na Índia, no Peru, em São Domingos, no Nordeste do Brasil, embora pareça como manifestação local de zonas subdesenvolvidas, exprime, na verdade, formas paradoxais de doenças da civilização, na medida em que são produto indireto do crescimento econômico desequilibrado, da mesma forma que são também indiretamente produzidas por eles as doenças cardiovasculares e degenerativas. No fundo, ambos os grupos de doença, as da civilização e as da penúria, são causadas por um só despotismo, o da frenética civilização do lucro. Umas surgem ali, diretamente sobre o próprio terreno desse despotismo, outras indiretamente longe dele. E aí, mais abaixo, na conclusão, o Josué diz: consequentemente, esses países devem reagir e tentar encontrar um tipo de desenvolvimento independente do desenvolvimento neocolonial. Esses países periféricos, né, gente, do terceiro mundo. Por isso, precisarão procurar fórmulas que lhes permitam a aplicação de técnicas oriundas da prática e que lhes serão as únicas válidas para desenvolvê-los de maneira racional. É indiscutível que o tipo de desenvolvimento atual é um fracasso, mas é indiscutível também que se pode chegar a desenvolver o mundo com outras estruturas socioeconômicas e instrumentos de produção diferentes dos que usam agora. É imprescindível transformar a economia de guerra em que vivemos numa economia de paz e utilizar a enorme poupança que resulta do desarmamento parcial na obtenção de um tipo de desenvolvimento pacífico mais igualitário e não poluidor. Então, José de Castro, bota aí na tela, Maxwell, de novo, mais uma vez o texto. José de Castro está em 73, debatendo como a exploração imperialista dos países periféricos é causa fundamental da poluição, né, como se debatia na época a questão ambiental, e correlacionando diretamente a dominação imperialista com a economia de guerra e a busca desenfreada pelo lucro, e como o desequilíbrio global do processo capitalista é a causa primeira do antagonismo ser humano-natureza, né? Porque o ser humano, ele precisa retirar os bens úteis para a sua sobrevivência da natureza a partir do trabalho. Só que essa relação pode ser mais ou menos conflitiva, a depender de que modo de produção, de que forma de produzir, de organizar a sociedade essa relação está inserida. Na relação capitalista, o negócio vai ser conflitivo, né? E se a gente quer realmente questionar, a gente precisa o que, gente? A gente precisa ir a fundo, e a raiz do problema. E a raiz do problema é o capitalismo, né? O modo de produção capitalista, é a divisão imperialista do mundo. E não existe nada hoje mais chamativo, mais simbólico, mais didático do que a dominação imperialista do mundo, do que o genocídio contra o povo palestino praticado por Israel, mas promovido, patrocinado pelos Estados Unidos, que é o país líder do sistema imperialista global. Então, note, a Greta está sendo muito coerente com a perspectiva dela. Se, por exemplo, a gente defende que é fundamental um processo radical de desarmamento do mundo e de desmonte dos complexos industriais militares, não estou nem entrando num debate se é possível fazer isso sem revolução. Não é esse debate agora. Mas estou dizendo assim, fazendo um debate sobre emissões de gases que pioram o efeito estufa, de poluição, de desperdício de riqueza socialmente produzida, é fundamental apontar para o complexo industrial militar, particularmente dos Estados Unidos, e do complexo da OTAN como um todo, né? Quando a Greta se coloca em solidariedade ao povo palestino, além da perspectiva ético-política fundamental, ela está indo na raiz da questão. Então, quero desejar uma boa sorte para os companheiros e companheiras que estão na missão, tentando furar o bloqueio de Israel. Quero mandar um abraço para o Tiago Ávila, para toda a família, dizer que eu estou torcendo para que tudo dê certo. E se o Tiago conseguir ver esse vídeo, não sei se está com a internet lá boa, enfim, mande um abraço meu para a Greta, dizer que é uma felicidade muito grande ver que uma jovem de 22 anos não deixou se seduzir por todo o luxo, todo o glamour dos salões que ela teria acesso, viu, gente? Ela poderia, assim, ficar riquíssima, poderia virar presidenta, primeira-ministra, né? Primeira-ministra do país dela. Ela poderia ter toda a fama, todo o glamour, todo o luxo.
se mantivesse ou se abraçasse de vez um discurso de um ambientalismo liberal abstrato, que é a cara da União Europeia. É a cara da União Europeia, dos órgãos oficiais da União Europeia. Um discurso liberal abstrato, que não debate imperialismo, não debate capitalismo, divisão internacional do trabalho, neocolonialismo. E a Greta, ela não escolheu o caminho fácil, né? Ela escolheu o caminho difícil, ela escolheu o caminho que objetivamente acaba colocando em risco a vida dela, porque Israel é um estado assassino, um estado genocida, um estado perigoso. Ela escolheu o caminho que inclusive faz com que ela deixe de ser benquista pela mídia mainstream, que só aceita o pensamento único, né? Porque na prática, aqueles que defendem destruir todo o meio ambiente e aqueles que defendem o ambientalismo liberal, parece que existe uma grande contradição entre eles, mas na prática é uma dinâmica de pensamento único, viu, gente? Porque ambos não chegam à raiz da questão. Então, muita sorte, muita proteção para você, Greta, e é fundamental que cada vez mais pessoas que queiram fazer o debate e a luta em defesa do meio ambiente contra colapso ambiental, se inspirem no exemplo desta mulher, dessa jovem mulher, que mostra, como diria o grande Chico Mendes, que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Vale dizer, inclusive, que o autor dessa frase, o Chico Mendes, era comunista, viu? Você provavelmente não sabia disso, né? Mas isso é tema para outro vídeo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.